Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre o funcionamento do plenário, que é o órgão deliberativo e soberano da Câmara. Nele, ocorrem as sessões, com a presença dos vereadores em exercício. A Câmara Municipal se reúne anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Fora desse período, a Câmara pode se reunir excepcionalmente por motivos relevantes através de convocação extraordinária. As sessões plenárias têm caráter público. Elas podem ocorrer dentro da normalidade ou a partir de convocações extraordinárias. As mais comuns são as sessões ordinárias, que ocorrem de terça a quinta-feira, entre 2 e 6 da tarde, e em geral se dedicam à discussão e votação de projetos de lei. Toda votação é aberta, ou seja, não existe votação secreta. Além das sessões ordinárias, existem outras. As sessões extraordinárias são realizadas fora do horário das ordinárias e podem ser de segunda a sábado. Elas ocorrem mediante convocação feita pelo presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores. Ainda há as sessões solenes e as especiais, que são específicas para comemorações ou homenagens de qualquer espécie e que também só podem ser realizadas após a sessão ordinária. Tanto a solene quanto a especial exige um quórum mínimo de 1/3 dos vereadores para ser aberta. Além dessas sessões, a Câmara Municipal pode, excepcionalmente, declarar-se em sessão permanente. Isso ocorre por deliberação da mesa diretora ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores. Para a instalação da sessão permanente, é necessário o quórum mínimo de 1/3 dos vereadores. Sem tempo determinado de duração, seu encerramento ocorre apenas quando tiverem cessado os motivos que a determinaram. A Câmara Municipal permanece então em vigília, acompanhando a evolução dos acontecimentos e pronta para adotar as deliberações que o interesse público exigir. Outro caso raríssimo previsto no regimento são as sessões secretas, que não têm caráter público. A finalidade é dar conhecimento ao plenário da Câmara de assunto interno ou externo da Casa, quando o sigilo é necessário à preservação do decoro parlamentar. Não podem assistir à sessão pessoas estranhas e nem mesmo servidores da Câmara. No entanto, na democracia, que segue regras de transparência e publicidade dos atos públicos, este tipo de sessão é um recurso não utilizado. A última aconteceu há mais de 30 anos. Mas voltando às sessões ordinárias, como elas se estruturam? Elas iniciam com um grande expediente que tem a duração de 2 horas e é dividido em 2 partes, das 2 às 3h40 e das 3h40 às 4 da tarde. Na abertura da sessão, o secretário da mesa diretora faz a leitura da ata da sessão anterior. Depois, o presidente da Câmara Municipal concede a palavra aos vereadores previamente inscritos. É neste momento que o plenário exerce seu espaço de parlatório, ou seja, quando os vereadores podem expressar livremente suas ideias sem exceder o prazo de 10 minutos para cada orador. Qualquer vereador inscrito pode pedir a palavra em qualquer sessão diária. Não havendo inscritos, a palavra pode ser dada ao vereador que a solicitar para falar sobre assuntos de qualquer natureza. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 3h40. A partir daí, se inicia a segunda parte do grande expediente, que deve terminar às 4 da tarde. Nesta parte do grande expediente, os vereadores só podem se inscrever a cada 15 dias para falar sobre assuntos diversos. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 4 horas. A partir de 4 horas, começa o chamado prolongamento do expediente, que tem duração máxima de 30 minutos. Esta etapa se destina à votação de requerimentos, como pedidos de inclusão ou retiradas de projetos da ordem do dia daquela sessão, pedidos de inclusão de projetos em regime de urgência ou de projetos que necessitem a constituição de comissões especiais. Além disso, também podem ser apresentadas solicitações para concessão de medalhas. Em seguida, estabelece-se a ordem do dia, com todas as pautas que serão discutidas e votadas no plenário durante a semana. A ordem do dia é organizada pelo presidente da Câmara Municipal todas as sextas-feiras, para vigorar na semana seguinte. Sua divulgação é feita às segundas-feiras no Diário da Câmara Municipal, o DCM. Matérias que não tenham sido impressas para distribuição aos vereadores ou publicadas no Diário da Câmara Municipal não poderão ser votadas.
De volta ao plenário, esgotada a ordem do dia sem que algum vereador solicite a palavra para explicação pessoal ou terminado o tempo destinado à sessão, o presidente dará por encerrados os trabalhos, depois de convocar a próxima sessão ordinária. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o funcionamento do plenário da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje terça-feira, dia 20 de maio, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início a 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar a fala dos vereadores, que será franqueada por até 5 minutos. Fomos puxados a orelha pela dona Roseni de Almeida, presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Existe no Conselho uma vaga a ser ocupada pelo parlamento. E essa vaga é indicada pelo presidente dessa casa. E ela disse que ela não consegue avançar em alguns temas por ausência da representatividade dessa vaga. Então, assim, é importante a gente colocar que tomamos um puxão de orelha aqui em público, todo mundo presente, e me chamou a atenção porque eu não tinha sido comunicado, até mesmo que eu não faço parte de comissão alguma dessa casa, mas ela disse que já comunicou as comissões dessa casa, já comunicou ao presidente, e toda vez temos falha. Tivemos também aqui a presença da promotora de Justiça da Infância e Juventude, doutora Denise Matos. A doutora Denise Matos trouxe para a gente um manual de implementação do fluxo da Lei 13.431 de 2017, que trata da escuta especializada. A gente pôde conversar rapidamente e eu apresentei para ela uma proposta de lei que estamos protocolando nessa casa e vamos abrir para que todos os vereadores possam fazer as suas emendas. Também sinalizar aqui a presença da vereadora Maiara Felício, Cláudio Damião, que estava presente, pôde somar muito. Deixar aberto, vereadores, para que vocês possam colocar suas emendas nesse projeto. E a doutora Denise Matos sinalizou que o município estava prestes de receber uma notificação com relação ao abandono desse tema. E ela, quando viu o projeto que a gente está propondo à casa, ficou muito feliz e vai aguardar o trâmite desse projeto. Também espantou ela, nós que estávamos presentes debatendo, não tínhamos um presidente da comissão dessa casa na nossa audiência. Isso foi muito ruim, porque quando a gente trata de um tema que é o abuso infanto-juvenil, um abuso sexual que está acontecendo, que já aconteceu, isso traumatiza o futuro da nossa cidade. Nós somos a segunda cidade com o maior número de casos no estado do Rio de Janeiro. Olha, vereadores, para aqueles vereadores que não estão virando os olhos para esse tipo de assunto, é muito triste, porque segunda cidade no estado do Rio de Janeiro, presidente, isso machuca. O senhor justificou muito a sua ausência, presidente, até por uma outra ocorrência, mas eu quero aqui pedir aos vereadores que essa comissão possa participar mais do Conselho Municipal de Esporte, de proteção à criança e adolescente que sofreram algum tipo de abuso. O Conselho Tutelar esteve presente, sinalizou a nossa ausência na participação com eles. Um conselho que nessa sexta-feira vai parar de receber e-mails. Sabe por quê, vereadora? Porque a caixa de e-mail deles lotou e a prefeitura não adquiriu mais espaço na nuvem. E agora não tem para onde a gente mandar um e-mail de uma ocorrência de um abuso sexual de uma criança do nosso município. Olha, sinceramente, isso deve ser R$10 por mês, um espaço de nuvem no Google. E a gente ficar gastando milhões aqui em shows do Barões da Pisadinha. Após a fala do vereador Maicon Gonçalves, foi a vez da vereadora Maiara Felício ir até a tribuna. Gente, a nossa cidade está de luto. Porque, mais uma vez, a gente perdeu pessoas dentro de um equipamento que nós deveríamos proteger e salvar. Acho que cada um de nós foi impactado com a história da Ingrid e suas bebês, que faleceram na última semana, e a família tem levantado a hipótese de negligência médica. Eu sei que nem todo mundo gosta ou quer falar sobre esses temas. Assim como o vereador Maicon ontem propôs uma audiência pública
com um tema extremamente delicado, mas é urgente. Assim como o vereador trouxe a discussão, é urgente a gente também pousar os nossos olhos para a maternidade do nosso município. Isso porque Ingrid e suas bebês eram para aumentar uma família friburguense. E aí uma família que esperava a chegada de mais 2 membros, tiveram a perda de 3. Um bebê nascer em casa, mesmo a mãe e o pai tendo procurado ajuda dentro da instituição, é de doer. E isso faz coro, gente, a diversas denúncias que aparecem nos nossos gabinetes, nos nossos telefones oficiais, na televisão, nas ruas. E é doído. Eu convido cada um dos vereadores a tirar um tempinho e ver a realidade da maternidade. Iniciada a fala pelas lideranças, o vereador Cláudio Damião também falou sobre a morte da Ingrid e suas filhas pelo PT. Vamos acompanhar. Eu preciso voltar ao tema, sabe, vereadora Maiara? Nós, no gabinete, produzimos um requerimento de informação. A morte da Ingrid Barros de Oliveira não pode ser mais uma morte que ocorra sem que tenha uma explicação plausível, porque a família diz que foi negligência. Eu não quero aqui acusar, mas é preciso investigar, é preciso apurar, porque foi a Ingrid, foi a Emily, foi a Elisa, né, os bebezinhos que faleceram, e é uma responsabilidade muito grande. Essa mulher entrou na maternidade, ficou internada, com muitas dores, e aí não é aceitável que ela seja devolvida para sua casa nas condições que ela estava. Depois ela retorna, dão um remedinho para ela e mandam de volta para casa numa gestação de alto risco. É preciso que a prefeitura explique, que a Secretaria de Saúde explique, é preciso que tenha mais humanidade, que tenha mais empatia. Porque, assim, a gente vê o prefeito ir para a rede social fazer propaganda de uma empresa de sushi. Ele agora virou garoto propaganda, ele promove coisas absurdas, mas ele é incapaz de ir para a rede social dizer que sofre, que vê uma agonia, pedir desculpas à família, pedir desculpas à sociedade por uma morte, aliás, por 3 mortes que poderiam ter sido evitadas. Outra coisa, essas mulheres que padecem muitas vezes numa situação de negligência ou de falta de estrutura na própria unidade, quando ela é encaminhada para o Raul Sertã, existem leitos adequados à espera dessas mulheres? É uma outra pergunta que nós precisamos fazer. Porque o nosso papel é acompanhar, é fiscalizar, é se compadecer dessas pessoas que muitas vezes não têm voz, não têm vez, ficam invisíveis diante do poder público. Porque na hora de fazer a promoção, de fazer a propaganda, a voz ecoa numa velocidade enorme. Mas se formos hoje à maternidade, sequer funciona a cozinha. Caramba, o prefeito está indo para o 5º ano e a cozinha da maternidade até hoje não funciona. A gente está vendo gente morrer. Um bebezinho sair dali para o cemitério, aliás, 2 para o cemitério. Isso não dói na alma do prefeito? Ele tem uma responsabilidade direta com isso e ele não emite sequer um comunicado oficial dizendo, olha, eu estou compadecido, eu vou mudar essa realidade. Não, ele se permanece omisso, covarde, em silêncio. Se isso não dói nele, dói pelo menos em nós. E nós não podemos ficar calados. Temos que tomar uma atitude. Estou encaminhando um requerimento de informação, espero que seja aprovado e rapidamente respondido e as providências sejam adotadas. E neste momento, quem fala na tribuna é o líder de governo, o vereador Isaac Demani. De fato, nós lamentamos e nos dói a morte da Ingrid com seus nenenzinhos gêmeos que nasceram bem prematuros em casa e foram levados ao hospital. A questão da saúde é algo muito complexo, não há simplicidade. Ninguém deseja a morte, nem desejou a morte, nem das crianças, nem da mamãe. Infelizmente, isso ocorreu. E por quais motivos ocorreram? Eu não tenho a resposta. Eu só sei que na maternidade, na nossa hospital maternidade, trabalham ali diversos funcionários comprometidos com o seu trabalho.
São enfermeiros, técnicos de enfermagem, são profissionais de apoio, médicos, todos trabalhando ali com um objetivo único. E eu tenho certeza que esse é o objetivo deles. Salvar vida, fazer com que todos que cheguem ali, o tratamento ocorra dentro da normalidade, que corra tudo bem. Que as mamães saiam bem e os nenéns saiam dali com saúde. Isso é o desejo de todos. Ou nós vamos duvidar da capacidade do profissionalismo daqueles funcionários que trabalham ali no hospital maternidade, porque eu não duvido. Houve negligência? Não sei. Vamos atrás dessas respostas. Agora, colocar isso no ar dessa forma é querer taxar aqueles funcionários que se dedicam ali à sua profissão com amor. Porque a regra do atendimento no nosso hospital maternidade é bom. É bom. São bem atendidas, coisas acontecem ali com normalidade, mas existem as exceções. Aí nós vamos tomar as exceções para dizer que é a regra? Não, porque não é a regra. Nós temos que investigar, temos que apurar, temos que saber a verdade, que venha o requerimento de informação, meu voto vai ser favorável, porque nós temos que saber o que aconteceu, porque a regra é o bom atendimento, infelizmente. Acontecem as exceções. E elas acontecem no Hospital Maternidade, em Nova Friburgo, ou acontece no Hospital Municipal Raul Sertã, que é um hospital regional na prática e no papel um hospital municipal, e acontece em todos os hospitais do país. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivenciamos. Existe algo a melhorar? Claro que existe, e tem que se trabalhar para que se melhore. Agora, a regra do atendimento no Hospital Raul Sertã, boa! Atende-se em torno de 400 a 500 pessoas dia no Hospital Municipal Raul Sertã. Aí tem algum problema? Claro que tem, ninguém quer tapar o sol com a peneira. Ninguém quer tapar o sol com a peneira. A regra do atendimento no Hospital Maternidade, bom atendimento. Existem situações excepcionais, tristes, lamentáveis, como aconteceu com essa jovem e seus bebês. Infelizmente, acontece. Tem que se aprimorar? Claro que tem. Agora, não venha falar que o atendimento lá é ruim, porque nós temos excelentes profissionais ali dentro do Hospital Municipal Maternidade, no Hospital Maternidade do nosso município. Excelentes. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara dos Vereadores. A você, obrigada pela audiência e companhia e até a próxima sessão. E na sessão de quinta-feira vocês acompanham tudo e muito mais a partir de agora. Fala, Clarissa! Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje quinta-feira, dia 22 de maio, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde acaba de começar a 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos agora à matéria da ordem do dia. E a matéria da ordem do dia tem apenas um projeto de decreto legislativo que reprova as contas do ordenador de despesas relativo ao exercício de 2016, quando o prefeito ainda era Rogério Cabral. Hoje a pauta votação exclusiva, projeto de decreto legislativo 1º de 2025, autor Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, reprova as contas do ordenador de despesas relativo ao exercício de 2016, de acordo com o parecer contrário emitido pelo TCE-RJ, referente ao processo número 227 de 207/8/2017. Nós temos dois pareceres. E após a leitura do projeto, o vereador Cristiano Guenin se manifestou em relação ao parecer de vista que havia sido solicitado pelo vereador Evandro Miguel. O parecer da comissão, salvo melhor juízo, já tem 3 assinaturas. Certo. A do presidente, a do vereador Cascão e da vereadora Tia Carla. Indicando, seguindo o voto do Tribunal de Contas pela rejeição. O vereador Evandro pediu vistas para poder avaliar o parecer, e eu pergunto se o vereador Cascão ou a vereadora Tia Carla vai manter a assinatura no parecer, se vai retirar, porque se for manter, por mais que o vereador Evandro possa ter apresentado, já não tem mais validade, porque o parecer já tem 3 votos. Então, já segue direto o projeto para votação em plenário. Se um dos dois retirarem a assinatura e o parecer do vereador Evandro passar a ter 3 assinaturas, aí o parecer vai ser debatido para que seja colocado em votação no plenário. Então, só a título de organização da reunião.
E neste momento, a sessão se encontra suspensa para os vereadores se reunirem e deliberarem sobre a matéria. Retornada a sessão, o projeto segue para votação. Projeto de decreto legislativo, ementa, reprova as contas do ex-prefeito do município de Nova Friburgo referentes ao exercício de 2016. A Câmara Municipal de Nova Friburgo reprova as contas do prefeito do município de Nova Friburgo referentes ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor prefeito Pedro Rogério Vieira Cabral. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assinado presidente Cristiano Guenin. E Cascão do Povo, tia Carla, esses 3 vereadores que assinaram. Vamos lá. Do parecer. Parecer do relator do processo administrativo 0189 de 25 na Comissão de Finanças e Orçamento, Tributação e Planejamento relativa à reprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente ao processo 227-240-8 de 17, do prefeito de Nova Friburgo, relativo ao exercício de 2016. A prestação de contas do governo, procedimento de caráter técnico-político previsto na Constituição da República, é competência privativa do chefe do Executivo, por meio da qual o responsável, administrador da res pública, responde à sociedade titular da coisa pública, por meio de documentos, relatórios e índices, quais foram as ações tomadas na gestão pública e nos consequentes resultados auferidos. A análise técnica desta prestação de contas do governo municipal compete aos tribunais de contas, por meio de emissão de parecer prévio, enquanto que o julgamento político cabe às cortes legislativas, somente deixando de prevalecer os termos desse parecer prévio por decisão de 2/3 dos vereadores. Por fim, os tribunais de contas exercem o controle democrático das prestações de contas quando correlacionam o planejamento orçamentário com sua efetiva execução, atribuindo ao gestor a responsabilidade, equacionando a qualidade do gasto público com os anseios da sociedade, não oivando ainda da publicação dos resultados destas avaliações. De posse de todo esse arcabouço informacional, o Tribunal de Contas é capaz de avaliar tecnicamente a gestão pública e emitir parecer prévio conclusivo sobre os aspectos financeiro, orçamentário, contábil e patrimonial dos demonstrativos contábeis, destacando a observância ou não das normas constitucionais, legais e regulamentares, na execução dos orçamentos e nas demais operações realizadas nos recursos públicos e também o cumprimento de limites constitucionais e legais, bem como o desempenho dos programas de governo que subsidiará o Poder Legislativo no cumprimento de seus munus constitucional para o julgamento anual das contas do governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo. O orçamento do município para exercício 2016, aprovada pela Lei Orçamentária Anual 4431, de 28/12/2015, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 586.064.922, contemplando os poderes legislativo e executivo do município, neste incluindo seus fundos, órgãos e entidades vinculados à administração direta e indireta. O parecer prévio contrário à aprovação das contas do ex-prefeito do município de Nova Friburgo relativo ao exercício 2016, sob a responsabilidade do prefeito senhor Pedro Rogério Vieira Cabral, foi motivada pela seguinte irregularidade: falta de repasse com regularidade a quem dê direito das receitas extraordinárias decorrente de consignações financeiras de calções, restando saldos de R$ 3.078.283,25 em 31/12/2016, conforme evidenciado pelo demonstrativo da dívida flutuante, descaracterizando o caráter transitório destas contas. Em sua defesa, o prefeito municipal não esclarece a irregularidade supracitada nos elementos juntados aos autos, passando em branco por tal situação. Segundo a Corte de Contas,
pela 4ª vez consecutiva não houve por parte do ordenador, nem que de forma indireta, o atendimento ao questionamento solicitado. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no seu artigo 20, inciso 3A, prevê os casos em que as contas são consideradas irregulares. Artigo 20. As contas serão julgadas. 3. Irregularidades quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. A. Grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. No âmbito de Comissão de Finanças, o requerido foi notificado via aplicativo de mensagem WhatsApp em 3/4/25 para a apresentação da defesa prévia, tendo prazo de 15 dias úteis para o mesmo. Passado o prazo legal, o mesmo quedou-se inerte e não apresentou, estando revel até o presente momento da emissão desse parecer. Tendo em vista que o término do respectivo prazo para deliberação em plenário da referida matéria, seguiu-se a mesma para avaliação dos demais membros dessa comissão, culminando com a solicitação de inclusão em pauta. Sendo assim, o ex-prefeito não cumpriu integralmente as obrigatoriedades estabelecidas na Lei Complementar 63 de 90. Pelo exposto, em razão da irregularidade insanável, exaro parecer contrário à aprovação das contas do ex-prefeito do município de Nova Friburgo, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Pedro Rogério Vieira Cabral. E em seguida, o senhor Marcelo Schwenk foi até a tribuna para falar contrário ao parecer do TCE. Bom, eu gostaria de pontuar inicialmente dois elementos que eu considero fundamentais para que Vossas Excelências possam ter uma segurança, né, vamos dizer assim, em relação à votação que aqui estamos comentando. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que esta casa ela tem autonomia para processar, analisar e julgar as contas do Executivo. No entanto, em decisão recente, o Supremo Tribunal também ele asseverou que esta casa não estará dando um cheque em branco para o então chefe do Executivo. Isso significa que se porventura esta casa tenha processado e tenha analisado as contas e julgado as contas de determinado chefe do Executivo como favorável, nada impede que, se ficar comprovado a existência de locupletamento ou dano ao erário, que o tribunal possa ir até ao chefe do Executivo, independentemente da aprovação de suas contas por esta casa, e lá punir o chefe do Executivo. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu quero dizer para os senhores que vocês aqui não, se acaso votarem favoráveis à conta do prefeito, vocês não estão dando um cheque em branco para que o prefeito fique totalmente ileso de qualquer eventuais problemas causados em relação a danos ao erário. O julgamento dos senhores são um julgamento exatamente político. O julgamento contábil e eventual crime, seja comum ou seja crime de responsabilidade, será analisado na seara própria, através da independência dos poderes. O segundo ponto que eu reputo aqui necessário é que, quando eu estou aqui defendendo, neste caso concreto, o prefeito Rogério Cabral, o ex-prefeito Rogério Cabral, eu não estou aqui defendendo somente o ex-prefeito Rogério Cabral. Eu estou aqui defendendo ordenadores de despesas. E quando eu falo que aqui eu estou defendendo ordenadores de despesas, eu posso aqui mesmo, olhando e verificar que o nosso presidente atualmente ele é um ordenador de despesa. Eu posso aqui analisar o vereador Cristiano Guenin, foi um excelente secretário, também foi ordenador de despesas. Nós temos aqui o Gabriel, que o seu pai atualmente é secretário de Serviço Público, um excelente secretário de Serviço Público, atualmente é ordenador de despesa. Nós temos ali o vereador Marcos Marins, também já foi ordenador de despesas. Então, o que eu estou aqui, a defesa que eu venho aqui fazer, não é a defesa, não só a defesa de um ex-prefeito, mas a defesa de uma irregularidade que reputo totalmente desproporcional à penalidade que eventualmente tenha sido sofrida pelo Tribunal de Contas.
com um parecer que, repito, não é um parecer vinculativo a esta casa. Muito se discute hoje que o Supremo Tribunal Federal ele interfere no poder legislativo, que o Supremo Tribunal Federal é que faz isso e aquilo outro. Hoje esta casa ela tem em suas mãos uma autonomia de divergir de um parecer de um tribunal. Finalizada a fala do senhor Marcelo, o vereador Max Bill levantou um questionamento sobre a defesa do tesoureiro. No parecer que o nobre vereador Evandro Miguel apresentou, e também na defesa que Vossa Excelência, que o senhor apresentou, falou que o contador apresentou um recurso com relação a ele e esse recurso foi admitido, é isso? Exatamente. A defesa apresentada pelo tesoureiro, ela foi considerada como admitida, né, no termo que Vossa Excelência utilizou, e as suas contas foram julgadas procedentes. A única situação que o tribunal relatou foi exatamente uma única irregularidade, que foi essa irregularidade apontada no item 1, que, segundo o tribunal, era uma conta específica, onde aqueles valores deveriam estar ali e deveriam só entrar naquela conta para ser repassado. No entanto, aqueles valores ficaram ali durante algum tempo demonstrando. E o tesoureiro, segundo o tesoureiro, foi problema porque na mudança de sistema da prefeitura, pelo menos na defesa dele, ele apontou isso, que essas inconsistências, elas advieram por Essa conta... defesa que vocês apresentaram agora, é isso, não? Nós apresentamos um recurso e ainda está pendente de julgamento. É um recurso que também trata exatamente desse tema, porque o que nós estamos aqui questionando é porque a defesa apresentada pelo tesoureiro, ela foi no sentido de que os problemas que advieram, as inconsistências que foram apresentadas pelo Tribunal de Contas, advieram por problemas relativos ao novo sistema que fora implantado lá em 2016, salvo engano, 2015, 2016, onde uma nova Marcelo, empresa... eu queria que você concluísse. Ok, tá. Então, só concluindo, essa que seria a ideia. Eu não sei se eu ajudei Vossa Excelência. E neste momento, o vereador Cristiano Guenin está na tribuna dando o parecer da Comissão de Finanças. No que tange ao mérito da matéria, eu ouvi aqui atentamente a defesa e eu pondero algumas questões, sobretudo no sentido que um dos princípios das contas públicas, das normas públicas de orçamento e finanças é a transparência dos atos. E, infelizmente, digo infelizmente, porque, por vezes, a legislação orçamentária e financeira ela é bem rigorosa. Mas deve ser assim, sobretudo no país que a gente vive. No voto emitido pelo Tribunal de Contas, ele menciona ali a questão, juntamente com o ex-secretário, onde que em um primeiro momento foram apontadas diversas irregularidades e que, posteriormente, com o devido processo legal, com a instrução processual do documento, do processo de contas, o ex-secretário ex-tesoureiro, conseguiu reverter as suas irregularidades e ter tido um julgamento de aprovação. O ex-prefeito tinha 6 apontamentos e naquilo que foi de identidade, obviamente que também conseguiu reverter, mas não reverteu essa última, que diz exatamente sobre o que eu falei aqui, né? Que é a questão da transparência. Um fato importante também a ser analisado é que, como foi dito aqui, que houve um problema no sistema IL da prefeitura. O tribunal alertou o ex-prefeito por 4 vezes no processo e se manteve esse questionamento até o momento que houve a reprovação das contas. Então,
nesse sentido, ele foi fundamentada a rejeição no artigo 20, inciso 3, parágrafo 1º, inciso 3, se eu não me engano, se não me falha a memória, da Lei Complementar 6390, uma lei estadual. E chegou o ponto das contas ser rejeitadas, né? Eu entendo o posicionamento da defesa, obviamente que a casa ela tem um papel aqui do julgamento da palavra final, mas eu particularmente, obviamente que cada um vai votar com a sua consciência daquilo que entende, e reforço também o que foi dito aqui, que é uma votação política, mas é uma votação. Nesse período que eu estou à frente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu sempre tive a cautela de abrir a ampla defesa em todos os momentos que assim era necessário, mas, sobretudo, primar pela técnica. E o órgão do Tribunal de Contas, essa brilhante instituição do nosso Estado, através de técnicos concursados que avaliaram as contas, chegaram a esse entendimento. Então, o entendimento da Comissão de Finanças, pelo menos do parecer do vereador presidente, do vereador Cristiano, do vereador Cascão e da vereadora Tia Carla, foi no sentido de acompanhar o tribunal, rejeitando as contas. E os vereadores Max Bill e Cláudio Damião também levantaram questionamentos que rapidamente foi respondido pelo vereador Cristiano Guenin. E você comentou o fato do tesoureiro ter conseguido reverter a situação dele. A situação dele é a mesma do prefeito? Não. Não? Não. Ok, só isso. Vereador Cláudio Damião também pediu a parte. A título de esclarecimento, parece que eu tive a impressão que o prefeito ficaria durante 8 anos inelegível, né? Não me parece que seja esse o caso. Pedir a Vossa Excelência que esclareça, por gentileza. Perfeito, vereador. Bem lembrado. O que ocorre? Uma das questões de inelegibilidade pela Lei Complementar 64, ela diz que quando há a rejeição de contas do ordenador público, onde haja a constatação do dolo, vai colocar sim por 8 anos de inelegibilidade. Notadamente, o voto nessa decisão, o relatório do Tribunal de Contas, e bem como da Comissão de Finanças, ele não menciona em momento algum a questão de dolo. O resultado da votação será comunicado ao tribunal, aos órgãos de fiscalização, que como deve ser, o Ministério Público. Diante disso, o Ministério Público vai avaliar, ele vai se debruçar sobre toda essa questão para verificar se ali há ou não o dolo. Porque na legislação, o que causa a punição é o dolo. E quem é o responsável por verificar isso, como bem disse o doutor Marcelo aqui, é a instância do Ministério Público. Seja a área, se for improbidade administrativa, a área civil. Se for alguma questão criminal, a vara criminal, a área criminal, a promotoria criminal que vai verificar isso. Até porque se há um mero indício de dolo, ou melhor, um mero indício de uma improbidade, eu não estou dizendo que tem, estou comentando que se há um mero indício de improbidade, o entendimento do Poder Judiciário é que indúbio pró societá, ou seja, na dúvida pró sociedade. Vamos avaliar. E aí vai ser feita toda uma verificação e, tendo ou não tendo, essa decisão vai competir lá na frente, se por acaso houver isso. E a pedido dos parlamentares, a votação aconteceu de forma nominal. Tema difícil, polêmico. A gente vê um atraso muito grande na entrega da prestação de conta. Veja só, nós fomos eleitos, né, vereador Rominho, agora em 2024, um pleito agora em 2025, tendo que votar conta de 2016. Então já é um desafio enorme, porque a gente não passou fiscalizando o prefeito. Nós simplesmente pegamos no nosso colo. Faltou muito um diálogo. Aqui quero sinalizar o advogado para que sempre quando tiver
algo nesse sentido polêmico, procurar os nossos gabinetes, porque eu tomei ciência agora de várias falas importantes dele. Eu analisei com a minha equipe no gabinete, eu não sou da área de direito, analisei muito o parecer do Cristiano Guenin, que já atua na Comissão de Finanças da Casa há muito tempo, então tem propriedade para dizer. A gente sabe que isso não vai trazer o dolo. O que é isso? Isso não mostra que o prefeito Rogério Cabral teve má fé, que ele se enriqueceu do dinheiro público. Houve alguns apontamentos, outros sanados, outros não. Ele não entrou com o recurso citado por 4 vezes, como bem citou o vereador Cristiano Guenin. A Constituição nos coloca numa linha de trazer explicações. O nosso voto, quem vota assume e quem assume responde. O nosso voto é assumir uma posição e essa posição pode ser investigada. Então, se houver uma denúncia, vereador Bruno, de algum cidadão dizendo que você foi secretário do Rogério Cabral e está votando porque participou do governo e teve benefício, o senhor pode responder. Então, há poucos dias eu fui ao Tribunal de Contas do Estado questionar esse absurdo, esse estacionamento que está por ser implementado na cidade de 38 milhões, e eu busquei um órgão competente para me auxiliar. Olha só, como eu agora, presidente, vou ir contra quem eu busquei auxílio. Então, o que seria de mim? Eu seria julgado em praça pública por buscar auxílio e agora votar contra. Então, nesse sentido, eu sigo o parecer do Tribunal de Contas, sigo o parecer da comissão e o meu voto é sim, pelo parecer da comissão da Casa. Próximo vereador Jânio de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu voto contrário, senhor presidente. Próximo vereador Isaac Demani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, aqueles que nos assistem em casa, é a primeira vez de prestação de conta que, em todos esses anos dessa casa que eu voto, que eu fico numa angústia, numa dúvida muito grande com relação ao voto. Eu tenho, por tradição, acompanhar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, um órgão técnico e vem sempre instruído de forma muito robusta. O vereador Cristiano Guenin está à frente da CFO já há 7 anos, um trabalho de excelência, muito técnico, juntamente com a sua equipe, seus membros que presidem, fazem sempre uma análise muito correta. E eu fiquei muito atento também ao voto vencido, apresentado pelo membro da comissão, vereador Evandro Miguel, e a defesa apresentada pelo doutor Marcelo, que representou o prefeito Rogério Cabral aqui. Eu nunca tive, eu não tenho ligação política com o prefeito Rogério Cabral, não fui vereador naquele mandato que ele era prefeito, eu não tive a oportunidade de estar aqui nessa casa, muito embora tenha sido um dos mais votados na eleição de 2012, mas não assumi a cadeira. Então, assim, de fato, eu não acompanhei aquela questão. O que eu busquei saber, e que é uma realidade, foi até confirmado pelo próprio vereador Cristiano Guenin, que de fato ocorreu um erro no sistema, isso também no próprio, na instrução do procedimento junto ao TCE, isso veio à baila a todo momento, e nós vemos que houveram 2 direcionamentos do corpo instrutivo, ou pelo menos no voto final, que o tesoureiro ele acabou tendo suas contas aprovadas e o prefeito as suas contas reprovadas. Nós sabemos que o prefeito não toma todas essas decisões sem ouvir a sua equipe técnica, dentre eles está ali o seu tesoureiro. E se de fato ocorreu essa questão sistêmica, e eu fiz questão de esclarecer a dúvida, esse dinheiro ele não saiu dos cofres públicos, ele foi repassado para os órgãos que deveriam receber, mas houve um erro nas informações que isso acabou não aparecendo, mas não teve nenhum tipo de lesão ao erário, nenhum tipo de desvio de verba pública, não houve isso. E ele acabou sendo penalizado aí com a rejeição das contas, talvez até por conta da sua inércia também, isso tem que ficar registrado aqui, talvez o prefeito tenha falhado nessa questão, tenha sido inerte. Então, senhor presidente, diante dessas circunstâncias, por questões de razoabilidade, proporcionalidade e simetria
tendo em vista que o tesoureiro teve essas contas aprovadas, eu vou votar contrário pela primeira vez ao parecer do corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado para aprovar as contas do prefeito, senhor presidente. Vereador Cascão. Era só um minutinho. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Presidente, é uma situação difícil, né? De você votar igual que nós estamos votando hoje, mas nós temos que votar não fugir da nossa responsabilidade. Eu vi atentamente aí o presidente da CFO, vereador Cristiano Guenin, dizendo: a gente votamos hoje, se amanhã o Tribunal de Contas lá voltar atrás, a gente pode fazer aqui nova sessão e voltar atrás. Então, nesse momento, eu tenho que acompanhar a comissão da CFO e do Tribunal de Contas. Eu voto sim. Próximo vereador Carlinhos do Kiko. Senhor presidente, eu voto contrário. Próximo vereador Marcos Marins. Senhor presidente, por coerência, eu preciso seguir o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Acho que já foi bem explanado aqui pelo vereador Cristiano Guelin e também pelo vereador Michael Gonçalves, que a gente precisa ser coerente, né? O Tribunal de Contas faz o trabalho dele. Nesse contexto também, eu entendo e parabenizo até a própria defesa do advogado do ex-prefeito Rogério Cabral, mas eu entendo que, apesar da defesa, a gente também tem o nosso papel legislativo, que não é um papel estritamente político. A gente tem que respeitar também os outros poderes e as esferas e as outras decisões. Como o Cristiano falou, se porventura o ex-prefeito conseguir, posteriormente, parecer favorável, essa casa pode repensar a sua decisão. Mas aqui eu preciso me ater à técnica, né? Eu sou um vereador de primeiro mandato, estou no meu 5º mês como vereador, com muito prazer, fazendo meu trabalho aqui, representando a população friburguense. Mas eu preciso ter cautela no sentido, né, de acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, acompanhar o parecer que foi exposto aqui, porque é muito sério se eu discordar do que o TCE falou. Eu não vejo embasamento técnico nesse momento para discordar, mas com muito respeito à atuação do ex-prefeito, caso ele prove o contrário, será, Cristiano, um prazer a gente repensar. Mas nesse momento, por coerência e por respeito ao trabalho do Tribunal de Contas, que faz um trabalho muito sério, eles são pagos para isso, eles são especialistas nesse assunto. Eu acho que cabe a essa casa ter coerência. Obrigado. Bom, eu só vou pedir para que os vereadores que já votaram possam registrar o voto no painel eletrônico. Próximo vereadora Maiara Feliz. Obrigada, presidente. Boa noite. Eu acho que é muito justo, numa sessão como essa e numa matéria que está em votação como essa, falar sobre o trabalho do Cristiano Guenin em frente à Comissão de Finanças e Orçamento. E aí vocês podem estranhar, mas eu tenho muita confiança no trabalho e das atividades que ele empenha frente à comissão. Não somos do mesmo partido, temos posições ideológicas diferentes, mas a responsabilidade com a qual o vereador Cristiano Guenin disse isso ontem na rádio e repito na sessão de hoje, conduz as matérias que chegam até a sua comissão e contribui para que a gente consiga acertar os projetos, consiga concretizar algumas ideias que fogem do nosso conhecimento técnico, é fundamental para o funcionamento dessa casa. E eu vejo como muito assertivo o parecer que ele postulou para a noite de hoje. É costume meu acompanhar os pareceres técnicos do tribunal e hoje não será diferente, presidente, porque a gente nessa casa tem que ter uma responsabilidade muito grande com as matérias que chegam, principalmente quando a gente vota as contas de um prefeito e de um ex-prefeito. Primeiro que a gente está votando uma matéria que é relativa ao ano de 2016. O imbróglio, o tempo que se demorou para a chegada do nosso voto, assim, é absurdo e é uma resposta que a gente dá para o povo friburguense também. É uma responsabilidade nossa que a gente concretiza na noite de hoje. E foi dito também que, na defesa, né, de forma respeitosa, cito aqui no meu voto, que poderia ser qualquer um de nós. E eu acho que não deve ser vista essa fala como uma tentativa de mudar o nosso voto por um possível corporativismo político. A gente precisa, sim, pensar que poderia ser um de nós e pensar a responsabilidade que a gente tem de assumir uma cadeira como essa. A gente pode estar falando sobre a falta
do nosso próprio povo, presidente. Então, demanda da gente, sim, muita responsabilidade, porque momentos como esse chegarão e a gente precisa estar, não aí falando sobre um voto político, presidente, daquilo que é ideológico, enfim, mas é o que é certo, o que é errado. Hoje o parecer veio dessa forma. A gente precisa se atentar, entender e fazer aquilo que é correto e coerente, como foi citado anteriormente. Então, o meu voto é sim. Vereador Cláudio Damião. Voto, desculpa, eu estou rouco, voto sim, mas quero destacar aqui a importância desse espaço que foi tratado com muita democracia, né? Foi garantido o direito de fala ao representante do prefeito, a Comissão de Finanças e Orçamento foi muito zelosa, inclusive ofertando ao prefeito a possibilidade de manifestação, teve esse zelo, teve esse cuidado, não vai aqui nada de pessoal, entendo assim, de nenhum dos vereadores com relação ao prefeito, mas uma questão técnica absolutamente importante da gente marcar e ressaltar. E se houver a possibilidade futura de uma correção, que a gente possa fazer essa correção. Mas hoje, o quadro que se apresenta é no sentido de acompanhar o voto apresentado pela comissão, na presidência do vereador Cristiano, e aguardar, né, que o tempo traga algum outro tipo de posicionamento, se for o caso, mas jamais travar a pauta da Câmara por mais tempo. Senão nós trazemos um prejuízo, inclusive do ponto de vista dos trabalhos legislativos, né? Então, foi concedido uma semana, foi né, muito generosa essa Câmara, não teve nenhum tipo de retaliação, independente de serem vereadores de base, de oposição. Então, meu comportamento, a minha visão vai nesse sentido, enaltecendo aqui, vereador Cristiano, o seu zelo, o seu cuidado, a sua preocupação em garantir também a ampla defesa. Vereador Gabriel do Zezinho. Boa noite, senhor presidente. O meu entendimento é o voto contrário. Vereador Rômulo Pimentel. Senhor presidente, estamos votando uma matéria o qual existe um parecer prévio de uma corte, mas que ainda vai ser apreciado um recurso final. E na decisão do próprio Conselho diz, na página 25 do processo, no presente caso concreto, diante da pouca materialidade da diferença e por não haver evidências nesse processo de dolo, má-fé ou locupletamento por parte do responsável. E mais embaixo diz, não vislumbrando nas análises realizadas outros fatos como potencial para ensejar o julgamento pela irregularidade. Por isso, voto contrário. Próximo vereador Cristiano Guelin. Presidente, voto sim, já pelas razões expostas. Agradeço as falas aqui dos meus colegas Maiara e Cláudio, ressaltando o trabalho já, vereador Isaac também, que a gente tem feito ao longo desses anos na Comissão de Finanças e Orçamento, que é uma comissão muito importante dessa casa e que exige muita responsabilidade para poder colocar a sua assinatura frente aos pareceres dos projetos que aqui tramitam. E não vai ser diferente enquanto eu estiver presidindo a comissão. A tranquilidade de poder ofertar ampla defesa, desde o primeiro momento, desde a semana passada, o vereador pediu vistas, foi concedido. Hoje, a possibilidade da tribuna, que também inovamos, presidente, que até então isso, nas últimas contas do último ex-prefeito aqui, isso não ocorreu. E eu vejo que a Casa Legislativa ela dá um passo gigante no sentido da cidadania. E reforço aqui as falas no sentido de que se não houver se houver uma modificação de entendimento, a Casa ela tem toda a autonomia de modificar essa decisão por medida de legítima justiça. Não tem como ser diferente. No entanto, nós precisamos avançar e o parecer do tribunal ele foi muito claro, né? Ele elencou ali uma questão importante, uma falta de transparência, fundamentada num artigo de lei, injusta ou não, é lei. E lei se cumpre. E por isso, muita tranquilidade para votar sim pela reprovação.
Vereador Joelso do Pote. Voto contrário. Vereador Max Bill. Presidente, votação difícil, né? A gente também foi ordenador de despesa, a gente vai analisando as situações. Confesso que estou desconfortável para votar, mas tenho que votar. E dentro da minha dúvida, que permaneço até nesse momento, vou seguir o parecer do Tribunal de Contas, da mesma forma que fiz com a conta do prefeito Renato Bravo. Então, vou manter a coerência e vou votar sim. Vereador Dr. Bruno Silva. Presidente, uma situação delicada para quem já era vereador na época, ainda mais complicada e delicada para quem é vereador de primeiro mandato. E também delicada no sentido, nunca fiz parte do governo na época, também, por consequência, não era vereador na época. Mas o que me deixa aqui um pouco tranquilo na minha votação é o fato de ter sido observado o contraditório em ampla defesa. A Comissão de Finanças proporcionou a defesa do ex-prefeito, o que não aconteceu, por isso a palavra revel. Mesmo assim, essa casa, de forma acertada, concedeu o prazo de 15 minutos para que o advogado fizesse a defesa e algo sagrado que eu sempre falo, que é o contraditório para a defesa. Foi observado, isso me deixa tranquilo. Mas em relação à votação, eu preciso seguir a técnica. E por isso eu acompanho o Tribunal de Contas e também a comissão que o vereador Cristiano trabalha tão bem. É assim. Vereador Ângelo Gaguinho. Então, senhor presidente, existe várias dúvidas dentro desse sistema, como foi falado na época, que o sistema teve alguns problemas. E isso me gerou dúvidas. E na dúvida, eu prefiro votar não. Próximo vereadora Tia Carla. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, né? É uma decisão que a gente tem que tomar e eu vou manter o meu voto, sim. Favorável. Vereador José Carlos Schwab. Presidente, primeiramente quero parabenizar o vereador Cristiano Guerin, o advogado Marcelo, que foi assim dentro de uma democracia, e a todos os vereadores, que você não vê um vereador pedindo para votar no X ou A, todos eles com maior democracia, escolhendo, não é à toa que os votos estão bem, né? Tá bem técnicos, cada um respondendo de acordo. Eu sempre votei com o Tribunal de Contas, mas hoje eu estou votando não porque se houvesse dano ao horário, com certeza eu votaria sim, mas não é isso que a gente está julgando. A gente está votando aí inconsistência nos sistemas. E eu vim de uma CPI há pouco tempo, eu, Cláudio Leandro, Marcinho e o vereador Piran. Problema de inconsistência do sistema, que o governo federal passava o dinheiro para pagar o pessoal da saúde e não chegava com problema de inconsistência. E depois que resolveram esse problema, acabou o problema do pessoal da saúde, né, da enfermagem que vinha aqui receber seu piso mais do que digno, que eles trabalham para a saúde do nosso município. E inconsistência no sistema acontece mesmo. E como o próprio TCE disse que não houve dano ao erário, né, e não houve locuplamento do ex-prefeito, eu fico muito tranquilo e com a cabeça muito tranquila dessa vez para votar contrário, até porque nós vivemos uma democracia. A gente tem certeza que nem tudo, até dentro do TCE deve ter havido algumas ali divergências. Por isso eu fico muito tranquilo de votar hoje contrário ao TCE. Muito obrigado, presidente. Vereador Evandro Miguel. Voto não, senhor presidente. Vereador Cláudio Leandro. Senhor presidente, eu primeiro quero parabenizar e ressaltar aqui a defesa do doutor Marcelo, a defesa também do vereador Cristiano Guerin. E muito se falou aqui da autonomia dessa casa, né? A Casa Legislativa, onde eu estou aqui no meu quinto ano. E parabenizar todos os vereadores por essa votação. Hoje eu voto contrário e mediante algumas
alguns levantamentos que a gente pode apurar ainda. Bom, também vou fazer a justificativa do meu voto. Eu já tinha anteriormente decidido o voto, parabenizando aí o presidente da Comissão de Finanças, vereador Cristiano, parabenizando também o advogado Marcelo, né, que fizeram aí as suas defesas, né? Então, o excelentíssimo prefeito e ex-parlamentar dessa casa apresentou ao TCE recurso de reconsideração para fim de solicitar nova análise daquele tribunal acerca do parecer prévio contrário que foi enviado a esta Câmara Municipal. O conselheiro relator responsável pela análise desse recurso, conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, teve sua aposentadoria publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado e diante desta vaga houve sua substituição pelo conselheiro Tiago Pampolha Gonçalves, empossado em 21/5, ontem. Logo, tendo em vista que o atual conselheiro responsável ainda não teve a oportunidade de analisar este novo requerimento do ex-prefeito, entendo que deve ser totalmente encerrada a análise pelo Tribunal de Contas antes de se decidir em definitivo a situação do ex-prefeito. E aí, considerando também que não houve dano ao erário e o recurso ainda não foi votado, né? Se o parecer final do TCE já tivesse sido mantido, eu ia seguir, sendo assim, meu voto é não. Então, por 11 votos a 9, o parecer do Tribunal de Contas foi mantido e as contas do ex-prefeito Rogério Cabral referente ao ano de 2016 foram reprovadas. Finalizada a votação, foi iniciada a fala dos parlamentares, começando pelo vereador Maicon Gonçalves. Para trazer aqui, fazer um convite ao Luiz Batuqueiro Vasconcelos. Luiz Batuqueiro Vasconcelos é o dono, um homem que mudou o nome de uma rua. A Rua Dante Laginestra ganhou o nome de Rua do Bar Bolero por causa dele, proprietário do bar, proprietário da Lubavas Tabacaria, proprietário também tem um monte de vinho ali na Rua Portugal, tá? Batuqueiro, hoje a gente tem aqui a Câmara Municipal de Nova Friburgo, tem a satisfação de honrar, de forma honrosa, de considerar aí a presente moção de louvor ao senhor comerciante, com mais de 4 décadas de atuação nessa cidade, construiu significativamente empregos, gerou renda, atuou muito, já forneceu muito material aqui para essa casa. Eu me sinto emocionado por ser o teu amigo de clube, ver o quanto você se dedica. Não tem uma pessoa que vai até você que você com um sorriso leva a solução. Então eu queria muito, nesse momento, te entregar essa moção, mas antes eu quero passar a palavra para o nobre vereador Carlos José Soares. Primeiramente, Mike, quero te parabenizar, cara. Você tem uma pessoa que merece essa moção aí, pode ter certeza que eu assinaria 20 vezes aí, quanto fosse possível para entregar. Pô, Luiz é aquele cara que recebia todos os profissionais da educação, que a Xerox era tudo por lá, e todo mundo sabia, chegava lá elogiando pelo esse sorriso, como recebia todo mundo, e também lá com aquele comércio lá maravilhoso que recebe todo mundo de braços abertos, tanto ele quanto lá uma família, os funcionários dele. Me sinto muito honrado de estar presente, junto nesse momento aí com Vossa Excelência entregando essa moção honrosa, porque esse comerciante é mais do que merecido, trabalhando, armando emprego, fornecendo emprego e renda para Nova Friburgo. Parabéns, Luiz, você é mais do que merecedor. Parabéns, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadora, quem nos acompanha, peço desculpas, eu estou um pouco rouco, mas não podia deixar de vir a essa tribuna falar sobre o falecimento da Ingrid, o falecimento da Emily, o falecimento da Elisa, e não estou aqui julgando nem condenando, mas o caso precisa ser apurado, né? Se houve negligência, tem que ser apurado, se não houve negligência, tem que ser apurado e tem que ser trazido ao conhecimento público. É inaceitável o silêncio do prefeito, esse silêncio tem que ser quebrado, porque por trás disso tem uma responsabilidade muito grande. Mas isso levanta para nós, sabe, vereadora Maiara,
uma questão que o município precisa dar conta, que é de ter UTI neonatal. Nós temos a possibilidade de leitos de UTI neonatal na maternidade, mas não há um avanço porque o município vai empurrando com a barriga, vai protelando, não tem capacidade técnica, não tem interesse, porque isso pode acontecer a partir de negociações nas mesas tripartite, onde o município deveria estar presente permanentemente, levando as suas demandas numa negociação com o governo do estado, com o governo federal, no sentido de salvar vidas. E eu trago números aqui preocupantes. Gostaria muito que as pessoas prestassem atenção nos números e o que eles revelam para nós. Mortes de crianças de 0 a 27 anos em Nova Friburgo. De 2021 a 2023, numa população que nós temos de menos de 200 mil habitantes, 189 mil segundo os dados que levantamos, 46 mortes de bebezinhos de 0 a 27 dias. O que pode parecer um número baixo é um engano para quem possa estar me ouvindo. É um número excessivamente alto e preocupante. E aí nós pegamos um outro exemplo para fazer um parâmetro. Pegamos o nosso vizinho Teresópolis. É menos da metade. E a população não é tão diferente da de Nova Friburgo. O que significa que um sinal de alerta se acende para nós. Por que que Nova Friburgo, que tem uma maternidade importante, que atende uma região inteira, não tem neonatal, uma UTI de neonatal, não tem negociações importantes acontecendo no sentido de trazer esse instrumento para atender as mães e as crianças em Nova Friburgo? Por que que tantas crianças morrem e fica um silêncio que agride a todos nós? E nós temos que trazer esse debate para dentro da Câmara Municipal. Vereadores, eu preciso manter o tema, vereador. Você, aí de casa, você se sente seguro utilizando a saúde pública em Nova Friburgo? Você que é usuário do Hospital Municipal Raul Sertã, você se sente seguro precisando de um atendimento do hospital? Ou você, mãe, familiar, você que gestante, você se sente segura sabendo que você precisa do sistema de saúde, você precisa da maternidade em Nova Friburgo? Eu quero deixar claro, para começar esse discurso, que eu respeito profundamente, todo o meu respeito a todos os nossos profissionais e servidores de Nova Friburgo. Mas é inadmissível que o governo municipal continue provando a sua incompetência, a sua falta de gestão, a sua falta de empatia e a sua frieza quando o assunto é saúde e são vidas humanas. E aí não é opinião, isso aqui não é um discurso político-partidário. O que eu quero falar aqui são dados. A gente falou sobre o absurdo da morte da Ingrid, junto com seus filhos. Foram outros casos muito sérios essa semana. Teve a questão do Elias, que foi picado e não tinha o soro. Ficou aguardando por 5 horas o soro e também faleceu. Isso é negligência. Isso é falta de gestão. Isso, no meu entendimento, é quase assassinato. Agora, para não dizer que é uma opinião do vereador Marcos Marins, eu quero deixar aqui um dado do portal da Primeira Infância. Dado do DataSUS, do Ministério da Saúde. Em Nova Friburgo, mais de 50% das mortes infantis poderiam ser evitadas. E aí, olhando aqui os dados do Ministério da Saúde, de 2022 para 2023, e subindo, foi de 50%, vereadores, para 71%. 71% das mortes infantis em Nova Friburgo poderiam ter sido evitadas. Isso são dados do SUS. Não é o Marcos, não é minha opinião. É falta de gestão, sim. É frieza, é falta de empatia, porque eu, enquanto vereador, que sou pago para isso, não posso ficar calado vendo uma mãe morrendo com seus 2 filhos. Acho que ninguém pode aceitar isso. Isso é injustificável. Não tem defesa. Não tem defesa em relação ao governo, não tem defesa em relação à pasta. É uma pasta hoje que, infelizmente, falta competência. Só que quando falta competência, há de se corrigir. Se não tem correção, não tem gestão. Se não é corrigido, quais são os interesses para isso? O que se está ganhando para não se corrigir? Quais são os interesses do prefeito Johnny Michael em saber que a sua gestão é incompetente, com potencial de corrupção, como já foi falado, inclusive, de desvio do Fundo de Saúde? Qual é o interesse do prefeito Johnny Michael em não mexer na pasta? E não chamar o Conselho de Saúde, os servidores, os profissionais,
o secretário, os diretores, olhar, ser humilde e falar: a minha gestão não está funcionando, prefeito. Equipe, eu não estou sabendo gerir a saúde do município. E aí, com todo respeito, se você fez uma coisa legal, se você está fazendo um TikTok no Instagram, legal, mas agora eu estou falando de vidas humanas. Você tem sim, prefeito, que se comunicar. Você tem que se responsabilizar. Você tem que se retratar. Se você não fizer, você está sendo cúmplice, negligente. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo, né, e também através da televisão e das redes sociais. A gente sobe aqui nessa tribuna mais uma vez para falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa atuação, que é sempre muito gratificante. A gente, nesses 5 meses, a gente está prestando conta. Eu queria dizer, mostrar a todos que a gente preparou uma revistinha da prestação de conta dos nossos primeiros 3 meses de mandato. E qual a finalidade? A gente falar um pouquinho das conquistas que a gente já teve, né, da gente estar prestando conta do que a gente ainda não conseguiu, mas a gente está tentando. E o principal, a gente está nas ruas, olho no olho com as pessoas e ouvindo também outras demandas que as pessoas têm. Então a gente está fazendo isso, seja dia de semana, final de semana, a gente está se dedicando, indo na feira, indo nos bairros, entregando a nossa revistinha. Tem sido muito gratificante a gente ouvir as pessoas, né, dizendo, né, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, e as avaliações são sempre positivas. Então isso é um combustível que a gente tem para a gente continuar nessa toada. Mas dizer um pouquinho sobre o nosso trabalho nos últimos dias, né? Hoje eu estive presente lá na comunidade de Rio Bonito de Lumiar, uma comunidade que a gente tem o prazer de ser o porta-voz dessa comunidade, ter a parceria com a Associação de Moradores, e hoje já começou a ser colocado um material na estrada. Eu quero agradecer ao secretário, né, Marcelo, e também o secretário Adelson, né, que são secretários que nós fizemos uma peregrinação na prefeitura junto com a Associação de Moradores, e esses secretários foram sensíveis à estrada de Rio Bonito, e a gente conseguiu dialogar e foi liberado um material para ser colocado na estrada. E a gente quer aqui deixar o agradecimento também à gestão de Johnny Maico por estar olhando com carinho para essa localidade. Também estava acontecendo hoje a troca de lâmpadas na comunidade de Rio Bonito, então quero parabenizar o secretário Zezinho do Caminhão e toda a equipe da iluminação pública por estar se dedicando, e a gente tem visto aí os avanços da iluminação pública na nossa cidade, né? São vários caminhões em várias localidades diferentes fazendo a troca de iluminação, e os moradores têm agradecido. Queria dizer também, em nome da Secretaria de Agricultura, do secretário Adelso, que a gente entregou o ofício, né, a essa secretaria pedindo ajuda com relação às estradas do Alto do Chuenque e também as estradas de Rio Bonito, e em breve, né, a gente teve uma resposta positiva, e em breve a Secretaria de Agricultura vai estar atuando nesses 2 locais que tem uma agricultura forte, que a população é muito necessitada, e a Secretaria de Agricultura, através do secretário Adelso, tem muito compromisso e faz um trabalho de excelência e vai estar chegando a essas localidades. Hoje também pude me dirigir ao Parque das Flores, onde a gente fez um pedido desde fevereiro, naquela estrada de chão, né, que liga ali até o acesso para o clube de tiros, né? Então a gente teve o pedido ali da comunidade, a gente veio dialogando com o secretário Marcelo, com o subprefeito Amaurílio, e hoje eu pude, né, ir lá conferir os trabalhos e aproveitar também parabenizar o vereador Ângelo Gaguinho, que eu pude encontrar lá também no serviço, estava acompanhando as obras e está sendo feita algumas melhorias. Então quero agradecer a esse subprefeito e também a gestão de Johnny Maico. Como eu digo, a gente vai agradecendo os secretários, mas também temos que frisar, né, o apoio do prefeito Johnny Maico e do vice-prefeito Rodrigo Ascoli, que sempre quando a gente liga com alguma demanda, eles são sensíveis em nos ouvir. E também tem uma notícia muito bacana, que amanhã eu estarei, né, recebendo uma homenagem lá na Câmara de Vereadores de Rio Bonito, né, Rio Bonito lá da Baixada, né? Não é Rio Bonito aqui da nossa cidade, e eu estarei lá na cidade recebendo essa homenagem. Agradeço ao Everton Cardoso, que é uma liderança, um jovem, já tem uma liderança política, uma atuação na cidade de Rio Bonito, e é muito gratificante quando a gente vai receber esse prêmio de mandato atuante, né? E a gente fica muito grato porque a gente tem o nosso mandato aqui, mas quando os resultados do nosso mandato começam a chegar até outras cidades, é sinal de que estamos no caminho certo e que estamos sendo reconhecidos. Então amanhã estarei lá recebendo esse prêmio, esse certificado de mandato atuante, e isso muito nos honra. Isso é fruto de muito trabalho, muito compromisso, como a gente diz, né, 24 horas do meu tempo,
né, seja dia de semana, final de semana, não tem isso. A população nos chamou, a gente está lá pronto para ajudar. Obrigado, senhor presidente, e desejo uma ótima noite a todos vocês. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara Municipal. A todos vocês, obrigada pela audiência e companhia e até a próxima. Portanto, pessoal, você que quer ficar ligado, antenado no que acontece na Câmara Municipal de Nova Friburgo, fique ligadinho aqui conosco, na TV Câmara. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.